Página 36, sistema endócrino, vamos lá. Então, o sistema endócrino, ele é parceiro do sistema nervoso na coordenação. Então, nós já estudamos o sistema nervoso, né? E agora o endócrino, fazendo um comparativo na forma de atuar de cada um dos dois, né? E sempre lembrando que, embora o sistema endócrino seja um sistema de coordenação, a sua coordenação está subordinada ao sistema nervoso, portanto, o sistema endócrino só atua mediante uma ação do sistema nervoso. Vamos dar uma olhadinha lá no planeta Bio, né? Vai ficar mais fácil para a gente estudar esse assunto agora, já que recentemente estudou histologia, então isso colabora bastante, né? Então, podemos ver aqui que o sistema nervoso, ele atua na forma de emissão de sinais elétricos, o que faz com que sua resposta seja muito mais rápida do que, por exemplo, o sistema endócrino, né, que comanda por meio de emissão de sinais químicos, e aqui isso corresponde aos hormônios, que são liberados na corrente sanguínea. Então, como nós vimos, né, em histologia, que toda glândula ela é derivada do tecido epitelial que invaginou, dobrou-se para dentro, né? E ele pode permanecer com contato com o meio externo por meio de um canal, é o caso das glândulas exócrinas, ou então perder definitivamente esse contato com a superfície, é o caso das glândulas endócrinas. Então, já que elas não têm esse canal de comunicação com a superfície, seu conteúdo é liberado diretamente na corrente sanguínea. E aí a gente pensa um pouco, mas se é liberado na corrente sanguínea, não vai ficar muito geral, né? Como é que o órgão vai saber que aquele hormônio é o sinal para o funcionamento específico dele, né? Então, todo órgão-alvo tem na sua superfície de membrana, a membrana das suas células, um receptor específico para este hormônio. De modo que, apesar do hormônio cair na corrente sanguínea, juntamente com uma porção de outras coisas, apenas quando ele encontrar o receptor específico na membrana do órgão-alvo é que a ação, então, será desencadeada. Existe uma série de hormônios, nós vamos falar um pouco de quem são eles, né? E como eles agem e de que glândulas eles provêm. Então, começando aqui, né? Primeiramente com uma visão geral, a menor glândula do corpo humano é, entretanto, a mais importante, que é a hipófise, que é localizada na cabeça, mais especificamente abaixo do cérebro, né? Então, entre um hemisfério cerebral e o outro, logo abaixo dessa região que conecta os dois aí, está a hipófise. A hipófise, ela possui duas porções. Uma chamada neurohipófise, porque ela se mantém em íntima conexão com o sistema nervoso, tá? Uma região específica do sistema nervoso chamada hipotálamo, por isso que aparece aqui. Sheila, o hipotálamo é uma glândula? Como é que é isso aí? Na verdade, o hipotálamo é uma região do sistema nervoso, mas que está em íntimo contato com a parte posterior da hipófise, que é a neurohipófise. O que ele está chamando aqui de hipófise seria, portanto, a parte anterior, né, hipófise anterior, ou adenohipófise. Então, cada porção da hipófise produzirá alguns hormônios específicos, que vamos falar daqui a pouco. A tireoide, que é esta glândula que se localiza aqui no final do pescoço, onde ele se insere no tronco, né? Atrás da tireoide, nós temos 4 pequenas glândulas, que são as paratireoides. O pâncreas é uma glândula mista, mas aqui o nosso propósito é estudar a sua função exócrina, então a parte posterior do pâncreas é de função endócrina, desculpa, exócrina nós estudamos depois com o sistema digestório. As suprarrenais ou adrenais, elas também podem ser chamadas assim, né? Esse parzinho de glândulas que fica aqui sobre cada um dos rins.
Ovários e testículos também são glândulas mistas, portanto, no sistema reprodutor a gente estuda a função exócrina, mas agora, né, é hora de falar da função endócrina. Vamos começar então pela hipófise, especificamente a neurohipófise, tá? Então a gente vê aqui que essa parte posterior aqui, ela tem uma conexão. Olha, essa imagem está melhor. Então esta parte aqui, né, seria a hipófise anterior ou adenohipófise, e esta parte aqui, neurohipófise, é aquela, então, veja que está, tem um prolongamento aqui e acima dele, hipotálamo. Então, a neurohipófise, ela está aqui em conexão com essa região chamada hipotálamo, ok? Então, é precisamente no hipotálamo que são produzidos os hormônios ocitocina, pode ser escrito assim com X ou com C, e o hormônio antidiurético, né, cuja sigla é ADH, atenção que ele também pode ser chamado de vasopressina, porque ele tem um papel importante no controle da pressão arterial. Então, atenção só para esse nome que não é tão comum, mas que é sinônimo de antidiurético. Então, esses dois hormônios, eles são produzidos nesta região do sistema nervoso, que é o hipotálamo. Então, quer dizer que a neurohipófise, o seu papel será basicamente armazenar esse hormônio e posteriormente liberá-lo na corrente sanguínea. Mas a origem desses hormônios é lá no hipotálamo, nessa região do sistema nervoso. A ocitocina é um hormônio que vai atuar em musculatura lisa, particularmente no útero, para promover a contração para o parto, né? Ele também que promove as contrações uterinas para a liberação do endométrio, né, durante a menstruação, né? Então ele que é o responsável pela cólica menstrual, e ele também atua na glândula mamária, liberando o leite. Então, a liberação do leite, né, se deve à compressão da glândula mamária em resposta deste hormônio ocitocina. Beleza? Como a gente, né, como eu estava dizendo, todo o sistema endócrino, ele né, subordinado ao nervoso. Então, veja que interessante como isso tá aqui, a relação disso com o nervoso, né? Também está ligado ao comportamento de afetividade. Então, o emocional, que tem a ver com o sistema nervoso, ele vai desencadear a liberação, a produção e liberação deste hormônio ocitocina, para atuar nessas, né, reações, ou ainda no próprio ato sexual, né? Então, ele está relacionado também ao prazer, à satisfação do ato sexual. Então, e é isso que está relacionado também aqui com a afetividade. Então, é um hormônio que a gente costuma dizer, né? Que é o hormônio do amor. Então, quando você sente aquela paixão, né? Aquele furor, assim, então, isso também é um resultado da ação da ocitocina, perfeito? Então, embora aqui a gente enfatize muito a questão do papel da ocitocina no útero e na glândula mamária, a gente fala assim, o homem ficou de fora nessa, né? Não, o homem tem essa glândula, o homem tem esse hormônio, mas não vai ter, obviamente, esses papéis que aqui são específicos da mulher. O ADH, hormônio antidiurético, ele vai ter como órgão-alvo as células renais. Então, ele vai atuar no rim, controlando os níveis de água no organismo. Então, ele é fundamental para manter a hidratação. Então, a presença deste hormônio determina uma reabsorção mais intensa de água pelos túbulos renais. Então, o corpo armazena água. Quando a quantidade de água já está suficiente ou mais do que suficiente, esse hormônio é inibido. Então, a ausência dele leva à liberação de maior quantidade de água na urina. Então, quem colabora com a homeostase
né, para o equilíbrio interno de água no corpo, é o hormônio ADH. Presença dele, retém água. A ausência dele, libera a água, certo? Lembrar da questão que as bebidas alcoólicas inibem a produção deste hormônio, por isso que a pessoa ela urina bastante, né? E, consequentemente, tem bastante sede, né? E pode ter a ressaca, que é uma consequência né, do sistema nervoso aí reclamando a falta de água, a falta de hidratação. Né? Então, a dor de cabeça da ressaca, característica da perda excessiva de água. Beleza? Como eu disse, também está relacionado a controle de pressão arterial. Por quê? Se tiver mais volume, né, de líquido no sangue, então se tiver mais água no sangue, isso aumenta a pressão, tá? Por outro lado, se a quantidade de água do sangue estiver meio baixa, né, e a de soluto estiver alta, isso também pode levar a aumento de pressão, porque se tiver um aumento de soluto na corrente sanguínea, está muito hipertônica, o sangue vai acabar ganhando água das células vizinhas, isso eleva o volume de água na corrente sanguínea, isso também determina aumento da pressão arterial. Importante também associar um problema aqui na produção deste hormônio com um tipo particular de diabetes, que é a diabetes insípidos. Então, enfatiza-se muito a diabetes mellitus, né? Mas a gente não pode esquecer que tem um outro tipo de diabetes, que é chamado diabetes por quê? Porque eleva a pressão arterial, porque a pessoa tem muita urina excessiva, sede excessiva, tá? Mas aqui não tem nenhuma relação com a glicose, com a ingestão de carboidrato, e sim com a falta do hormônio ADH. Então, perde-se excessivamente água na urina, tá? Então, essa aqui é a diabetes insípidos. Falando agora, mais particularmente da parte anterior da hipófise, adenohipófise, tá? Responsável por todos esses hormônios aqui. A prolactina, que atua diretamente na glândula mamária, né? É um hormônio fácil da gente lembrar, né? Porque tem ali o lacto, que lembra leite, né? Mas tem que associar ele à produção de leite, porque a ocitocina é a liberação do leite pela glândula mamária. O hormônio de crescimento, né, vai ter como alvo aí musculatura, ossos e, claro, cartilagens, tá certo? Então, este hormônio atua no crescimento. O hormônio ACTH, ele controla o funcionamento das fugiu o nome, das adrenais, as glândulas que estão ali sobre os rins. Então, é um hormônio que vai controlar essa outra glândula. TSH, hormônio que controla o funcionamento da tireoide, tá? Então, veja que a hipófise ela tem um papel importantíssimo no controle também de outras glândulas. É o caso, então, aqui da adrenal e da tireoide. Agora vamos para os mais importantes, são os hormônios gonadotróficos. Assim chamados porque o alvo deles é justamente as gônadas, ovários e testículos. Então, esse parzinho aqui, ó, FSH, LH. FSH, hormônio que vai induzir meiose, tá? Então, ele está diretamente relacionado à gametogênese, a formação do óvulo e do espermatozoide. Enquanto que o LH, ele está relacionado ao controle dos testículos e ovários. Então, veja que hipófise exercendo controle sobre outras glândulas, esse controle se dá por meio de 3 hormônios. ACTH controla as adrenais, TSH controla a tireoide, LH controla as gônadas, ovários e testículos. Controla em que sentido, Sheila, o LH? Controla determinando que estas glândulas produzam seus próprios hormônios, beleza? O LH,
particularmente para a mulher, ele também está relacionado ao evento da ovulação, da liberação do ovócito 2, né? Que é um estágio anterior ao óvulo, tá certo? Então, ele também tem este papel aí. Vamos a mais detalhes, um pouco mais de informação, né? Como eu já falei, a prolactina não tem muito o que dizer. Então, o homem tem prolactina também, né? O papel dele no organismo masculino não é bem entendido, mas a questão é que ele está lá, ele está presente, porque afinal o homem tem essa porção da hipófise, né? Ativa, produzindo o hormônio. O GH, também chamado de somatotrófico, que vai atuar no crescimento, aí só lembrar um pouquinho dos distúrbios, né? Então, a falta de hormônio de crescimento acarreta nanismo, que é uma baixa estatura, né? Uma estatura abaixo do mínimo considerado normal para o ser humano, tá bom? O gigantismo, né, ao contrário, né, o excesso deste hormônio, a hiperatividade desta glândula, o excesso desse hormônio, e que aqui é muito mais problemático, né? Porque além de simplesmente a pessoa ter um tamanho maior do que a média normal da população, o tamanho do corpo não é acompanhado pelo tamanho dos órgãos. Então, a pessoa tem aí que os seus órgãos, né, como coração, rim, fígado, não conseguem suprir as necessidades de um corpo assim agigantado. Então, quem tem gigantismo acaba tendo uma morte, uma expectativa de vida curta, né? Então acaba morrendo precocemente, tá? A acromegalia é uma espécie de gigantismo, mas que ocorre apenas na fase adulta, né? E vai levar aí a um aumento de extremidades, né? Como nariz, orelhas, mandíbulas, dedos, né? E também está relacionado à atividade excessiva desta glândula. Geralmente, gigantismo e acromegalia está relacionado com tumor, né? Benigno ou maligno, mas tumor. Então, por que a glândula está trabalhando demais? Possivelmente porque ela está aumentada, né? E esse aumento se deve a uma mitose descontrolada, tá? Muito bem, vamos lá falar um pouquinho do TSH, né? O hormônio controlador da tireoide. Então, é o hormônio produzido pela hipófise, mas é o que vai dizer para a tireoide, indicar para a tireoide a necessidade dela fabricar seus próprios hormônios, assim como o ACTH, ele atua no córtex, quer dizer, na superfície das adrenais ou suprarrenais, determinando a produção específica dos hormônios da superfície do córtex dessa glândula. Porque a medula dessa glândula também produz hormônios, mas eles não estão, a produção desses hormônios da medula, da adrenal, não estão subordinados à hipófise, ok? O LH já falei aqui, né? Ele vai atuar na indução, né, de funcionamento, né, de produção dos próprios hormônios e também no evento de ovulação para a mulher, e o FSH na gametogênese, a produção de gametas. Perfeito? Falando agora da tireoide, a tireoide aqui localizada bem abaixo da laringe, aqui no final do pescoço, ela apresenta esse aspecto, né, como se fosse do formato de uma borboleta. Ela está relacionada à produção basicamente de duas classes de hormônio, as tiroxinas e a calcitonina. Dentro do grupo das tiroxinas, nós temos dois hormônios, né, o triiodotironina e o tetraiodotironina. Aqui a gente representa cada um deles por T3 e T4, para ficar mais fácil, né? Então, mas esses dois estão aqui no grupo das tiroxinas. Importante papel desses dois hormônios aqui na regulação do metabolismo geral do corpo. Metabolismo energético, então no que diz respeito à gordura, açúcar, a engordar, emagrecer,
a ter mais atividade, né, a ser mais acelerado ou mais lento, está relacionado a sono, né, ter mais sonolência ou não. Então, uma disfunção nessa glândula que leve a uma hiperatividade dela, então, que é o hipertireoidismo, eleva até mesmo a pressão arterial, então acelera demais o metabolismo, a pessoa fica irritadiça, não tem um sono inconstante, né? Ao contrário, o hipotireoidismo, a baixa, né, funcionalidade dessa glândula, a baixa produção de hormônio dessa glândula, leva a uma obesidade, né? Leva a uma maior sonolência, um estado mais letárgico, né? Então, são aí os dois distúrbios importantes dessa glândula. Importante lembrar que tanto o hipotireoidismo quanto o hipertireoidismo, tá? Esse mau funcionamento para mais ou para menos dessa glândula, podem estar relacionados a um déficit nutricional. Pode estar relacionado a uma falta de ingestão de iodo, né? Então, aí no caso seria o hipo, né? Não o hiper. A falta de iodo na nutrição pode acarretar o hipotireoidismo. E aí vem aquela questão da adição obrigatória por lei do iodo no sal de cozinha, justamente para garantir os teores diários de iodo para o bom funcionamento da tireoide. Então, problemas de tireoide relacionados a déficit nutricional, déficit de iodo na alimentação, hoje em dia praticamente não se verifica. Então, quando a pessoa tem hipotireoidismo, as causas são outras, dificilmente é nutricional, tá bom? Mas a questão é que tanto no hipertireoidismo quanto no hipotireoidismo, ambos os problemas acarretam num aumento, no inchaço dessa glândula, né? Então, se hiper, parece que a gente entende, né? Parece ficar meio confuso, mas por que se a glândula já está com muita atividade, ela incha? Justamente porque ela está com uma atividade exacerbada, né? E no hipo, por que ela incha? Justamente para tentar compensar o fato dela funcionar pouco, então ela tenta aumentar o seu tamanho. Então, o fato é que tanto no hipo quanto no hipertireoidismo, nós vamos ter aquele aspecto, né, que a gente chama de bócio ou papeira, que é o inchaço dessa região, né, às vezes até formando um papo mesmo, né, que está relacionado ao aumento, né, de volume desta glândula. Outro fato importante aqui lembrar que tem um tipo particular de hipotireoidismo, que é o hipotireoidismo congênito, quer dizer que a criança nasce com ele, e ele vai acarretar um problema muito mais sério para o organismo, que é um retardo físico e mental, que a gente chama de cretinismo. Então, cretinismo é um hipotireoidismo que ocorre já logo na infância, logo ao nascer. E esse problema, esse distúrbio aí do hipotireoidismo congênito ou cretinismo, ele é identificado por meio do teste do pezinho, né? Uma das doenças identificadas pelo teste do pezinho. Então, é comum associar problemas na tireoide ao teste do pezinho. Beleza? Fora isso, nós temos o outro grupo de hormônio produzido pela tireoide, que é a calcitonina, né? Fazendo jus ao nome, né? Este hormônio estará diretamente relacionado ao metabolismo de cálcio. No caso, ele tira parte do cálcio da corrente sanguínea e o deposita nos ossos. Então, o processo de ossificação, de conversão de cartilagem em osso, que é o que promove o crescimento, né? Bem como o fortalecimento dos ossos está diretamente relacionado ao cálcio, claro, a ingestão de cálcio, mas também a presença deste hormônio aqui, que vem da tireoide, tá? Sempre que a gente fala de cálcio,
nesse momento, e cálcio e de osso, sempre é importante reforçar que tem uma vitamina que participa desse processo de assimilação de cálcio, tá? Então não adianta você ter cálcio e nem o hormônio calcitonina se falta para você a vitamina D. E a vitamina D, né, cabe aqui também a gente lembrar do que a gente já aprendeu sobre vitaminas, que é uma vitamina que está presente em vários alimentos, por exemplo, leite, carne, tem grandes quantidades de vitamina D, mas é uma vitamina que pode também ser produzida naturalmente pelo corpo quando a gente toma sol. Então, associar o hábito de tomar sol, né, até relativamente comum, né, estimulado para crianças recém-nascidas, né, por causa do processo de ossificação, de crescimento ósseo, mas também para idosos. Então, a gente vê muitas vezes casa de repouso, as pessoas, né, levam o idoso, assim, tomar aquele solzinho da manhã ou final da tarde, tá? Porque aí é uma fragilidade óssea natural do processo de envelhecimento que aí a pessoa está tentando minimizar, né? Aí aumentando as taxas de produção de vitamina D. Isso vai colaborar com a assimilação do cálcio no osso, mas esse processo só ocorre de fato na presença da calcitonina. Perfeito? Vamos falar agora um pouco das paratireoides. As paratireoides, não sei se tem um slidezinho aqui para ela, né? As paratireoides são 4 pequenas glândulas produtoras do paratormônio. E o paratormônio é um hormônio que vai ter um papel antagônico à calcitonina, contrário à calcitonina. Então, o paratormônio, ele retira parte do cálcio dos ossos e coloca na corrente sanguínea, disponibiliza de novo na corrente sanguínea. E aqui sempre é bom reforçar que cálcio também é importante na corrente sanguínea para os processos de contração e relaxamento muscular e coagulação sanguínea. Então, é preciso manter um equilíbrio entre o teor de cálcio na corrente sanguínea e no osso, porque cálcio demais enrijece demais os ossos, isso também não é bom, né? Então, é preciso manter os níveis normais de cálcio, nem de mais na corrente sanguínea, nem de menos, tá? Mas também nem de mais no osso, nem de menos no osso. Então, esse par de hormônios vão atuar nesse processo. Então, se nós temos aqui a primeira situação, uma concentração de cálcio baixa no sangue, né? O que que vai ter que acontecer? O paratormônio vai ter que tirar um pouquinho do osso, repor no sangue, né? Até os níveis ficarem dentro da normalidade. Contrário, né? O teor de cálcio na corrente sanguínea está elevado. Às vezes a pessoa acabou de se alimentar, comeu bastante fonte de cálcio, né? Elevou os níveis de cálcio, então entra em ação a calcitonina, fazendo o depósito do cálcio nos ossos. Perfeito. Vamos lá falar das suprarrenais, né? Parzinho de glândulas que está aqui em cima do rim, né? Tem 2 regiões importantes, produtoras de hormônios, que é o córtex, a superfície da glândula, mas também a medula é produtora de hormônios. O córtex, né, a ação do córtex na produção de hormônios, lembrando, está subordinado à hipófise, né? Então, o ACTH da hipófise, né, é quem manda o córtex da suprarrenal produzir seus hormônios. E que hormônios são esses? São muitos, mas nós os dividimos em 3 categorias, que são os hormônios esteroides ou corticoesteroides ou glicocorticoides, mesma coisa, tá? E além destes, nós temos aqui os androgênicos e não, são os glicocorticoides, os androgênicos e os mineralocorticoides. Então, são 3 categorias aqui. E a medula, né, a parte interna da glândula, também é responsável por produzir os hormônios adrenalina e noradrenalina. A adrenalina também é chamada de epinefrina, são sinônimos, mas adrenalina e noradrenalina são 2 hormônios diferentes, mas que têm exatamente a mesma função.
Bom, vamos lá falar um pouco mais dos glicocorticoides ou corticosteroides, né? Essa categoria de hormônios, né? Entre elas nós destacamos aqui o cortisol. Então, como o próprio nome já sugere para a gente, tem a ver com metabolismo energético. Então, esse hormônio, é ele que converte gordura em glicose. Então, se você estiver em jejum prolongado e precisar mobilizar gordura, acabou até o teu estoque de glicogênio, vai precisar converter gordura, né? Então, é este hormônio aqui que vai mobilizar as gorduras, fazendo a conversão dela em glicose, disponibilizando para a corrente sanguínea. A falta desse hormônio, né, faz o contrário, então a glicose ela é convertida em gordura e armazenada. Este grupo de hormônios também tem uma ação anti-inflamatória natural, tá? Então, se você não tomar medicação anti-inflamatória, o teu organismo tem um anti-inflamatório natural, que é aqui o grupo dos glicocorticoides, tá bom? Mas sempre que a gente fala de anti-inflamatório, uma resposta inflamatória sempre reduz a produção de anticorpos, tá? Então, vamos dizer, são duas formas de atuar contra o antígeno e elas não competem entre elas. Então, se o teu corpo optar por uma resposta inflamatória, isso significa que, em termos de anticorpos, isso vai ficar para segundo plano, tá bem? Eu falo isso porque tem gente que faz uso, né, de glicocorticoides por causa de uma alergia, por causa de um processo, né, de uma cirurgia que fez, às vezes precisa, né, fazer uso por algum tempo, às vezes a pessoa tem asma, algum problema assim que dependa do uso de corticoides, mas eles reduzem a imunidade, porque reduz o teor de anticorpo. Por isso é que tem que ser uso controlado, tem que ser uso em curto espaço de tempo, não pode ser por muito tempo. Isso prejudica o mecanismo de ação dos anticorpos, tá? Bom, o grupo dos hormônios mineralocorticoides, entre eles nós destacamos a aldosterona, é um grupo de hormônios que também tem ação no rim, nas células do rim, e vão atuar na reabsorção de minerais, como o próprio nome já indica para a gente. Então, existem vários hormônios aqui, porque afinal, para cada mineral reabsorvido, de acordo com a concentração necessária ao organismo, tá? Então, eu vou ter ali um hormônio específico atuando. Os hormônios do grupo dos andrógenos são hormônios similares à testosterona, então ele tem um efeito, né, que é masculinizante, isso em homens e em mulheres, tá certo? Então, o que determina a produção de pelos, né, no corpo, né, também nas regiões genitais, nas axilas, tá certo? E um aumento, né, exacerbado na quantidade desse hormônio pode prejudicar a mulher no sentido de começar a produzir mais pelos no rosto, né, pelos mais grossos. Enfim, é um hormônio que está relacionado a essas características mais masculinas. Falando agora da adrenalina e noradrenalina, bom, são hormônios que têm como alvo a sinapse do neurônio. Por isso que são, apesar de serem hormônios, a resposta, o resultado da ação deles é instantânea, né? Então, enquanto os hormônios demoram um pouco para a ação deles ser visual, né? Para você ver acontecer a ação dele. Não é o caso aqui desses dois hormônios, adrenalina e noradrenalina, porque o órgão-alvo justamente é a sinapse do neurônio. E eles vão desencadear que efeito? Um efeito no corpo que a gente diz que a gente associa a luta ou fuga. Então, o corpo vai ser preparado, né, para uma luta, seja ela física ou psicológica interna, né?
ou fuga mesmo, fuga desde uma fuga, né, de correr mesmo, de se afastar de um perigo, ou uma fuga que muitas vezes a gente faz assim, né? A gente não está querendo muito fazer uma coisa, então a gente vai, a gente se esconde, a gente se isola, né? Então, situações de estresse, de medo, de alerta, então provocando o quê? Aumento do batimento cardíaco, então isso aumenta a pressão arterial, isso disponibiliza mais oxigênio e nutriente para a musculatura, então a pessoa tem aí uma descarga tão grande de glicose na corrente sanguínea que ela é capaz de realizar, né, proezas. E temos aí a dilatação da pupila, um suor excessivo, então, que leva a um resfriamento até exagerado do corpo, por isso que a gente diz que a pessoa está suando frio, né? Então, porque sua sem nem mesmo ter produzido calor, né? Que mais? Reduz salivação, então seca a boca, libera, né, os esfíncteres, né? Então, a urina e fezes na pessoa descarrega, então uma forma de tornar o corpo mais leve, seja para lutar ou mesmo para fugir, né? Então, prepara o corpo para uma situação emergencial. Perfeito? Então, tá aqui, essa é a ação da adrenalina. Eu acredito que é fácil, né? Porque todo mundo já passou, já experimentou, né? O efeito da adrenalina, então não precisa nem ficar descrevendo muito, porque basta que você se lembre de uma situação de estresse, medo que você possa ter passado, que você já vai lembrar de tudo que aconteceu com você. Aí fica com a respiração ofegante, o coração parecia que sair do peito, né? Então, isso está diretamente relacionado à ação desse hormônio. O pâncreas, a parte endócrina do pâncreas é responsável pela produção de 2 hormônios importantíssimos que são parceiros aí no controle também do metabolismo energético, tá? Então, nós temos aí que as células alfa produzem glucagon e as células beta do pâncreas produzem insulina. Os dois têm ação antagônica, então, enquanto a insulina, né, tira a glicose do sangue, põe nas células para ser imediatamente convertida em energia, ou estoca no fígado e no músculo na forma de glicogênio, né? O glucagon faz o contrário, disponibiliza, reconverte o glicogênio em glicose e o disponibiliza na corrente sanguínea, tá? Só não tem como tirar da célula, porque entrou na célula, gastou, virou energia. Dentro desse contexto também, então aqui só para ilustrar melhor essa fala, né? Então, numa primeira situação, né, logo após uma refeição, então a glicemia está alta, muita glicose disponível. Então, isso estimula o pâncreas, as células beta do pâncreas liberarem insulina, né? A insulina torna as células permeáveis à glicose, então aumenta a permeabilidade da membrana das células, por isso que a glicose entra nas células e parte dela é convertida em glicogênio e armazenado. E quando isso acontece, os níveis de glicose no sangue ficam normais. Então, primeiro teve uma overdose de glicose aqui, né, após a refeição, e agora os níveis voltaram ao normal. Quando nós temos uma glicemia baixa, por causa de um jejum prolongado, faz tempo que não come, ou outras razões, né? Então, as células alfa do pâncreas são estimuladas a produzir o glucagon, que tem a ação de converter o glicogênio em glicose e disponibilizá-lo na corrente sanguínea. Então, aquele nível baixo de açúcar no sangue é ajustado de novo, então entra na normalidade. Aí a gente lembra aqui do distúrbio que é a diabetes mellitus, né? Então é uma falha aí nas células beta do pâncreas que não produzem ou produzem pouca insulina. E isso acarreta, né, no quadro clínico da diabetes. Então, tem 2 tipos de diabetes tipo 1, né? Que é o resultado da diminuição da produção de insulina devido à redução
né, da atividade das células beta. Então, aí está relacionado a um fator genético. Então, aquela diabetes que já se manifesta desde a infância, né? A diabetes tipo 2, que tem relação com a diminuição do receptor de insulina na membrana da célula, essa diabetes tipo 2 ela é adquirida, né? Uma pessoa que ao longo da sua vida teve uma alimentação aí um tanto quanto exagerada na glicose, no amido, né? Que a gente pensa muito no açúcar, mas também no amido, no pão, na massa, tá? Então, isso pode, ao longo do tempo, ter, vamos dizer, entre aspas, cansado esse grupo de células beta aqui. Então, elas estão trabalhando demais, você come glicose demais, essas células trabalham demais, então sua função ficou meio comprometida. Tem como reverter? Tem, se for um caso inicial, você pode regrar de novo a alimentação, fazer atividade física, e aí você consegue curar essa condição. Mas se isso leva, né, tempo para ser tratado, né, para ser corrigido, aí não tem mais cura, e a pessoa fica insulina dependente. Perfeito? Aí nós temos, né, faltando finalizar, completar essa aula, só fica faltando os testículos e os ovários, que na verdade serão melhor abordados, né, aqui na aula de sistema reprodutor. Então, teria que entrar aqui na fisiologia da reprodução, para então poder ter um pouco da parte endócrina de testículos e ovários, mas que é muito tranquilo falar da parte endócrina de um e de outro, não é? Então, os testículos são responsáveis pela produção do hormônio testosterona, que atua no organismo masculino nas características sexuais secundárias, né? Então, aumenta a massa muscular, que mais? Aumenta o tórax, né? A distribuição de gordura no corpo do homem se torna, na presença de testosterona, mais uniforme. Que mais? Desenvolvimento de pelos, né? Especialmente os característicos do homem, como a barba, o bigode, pelo no peito, nas costas, a voz, né? A voz, o timbre de voz que fica mais grave. Então, são esses efeitos da testosterona. Claro, também a testosterona vai atuar, vai auxiliar no processo de produção de espermatozoides. Então, não é só o FSH, não. A testosterona também colabora. Ok. Na mulher, os hormônios, né, são, na verdade, 2 hormônios produzidos pelos ovários. Um deles é o estrógeno, né, ou estrogênio. Esse tem ação equivalente à testosterona no homem. Então, ele é similar à testosterona porque ele desencadeia as características sexuais secundárias da mulher, tá? Então, afina a cintura, alarga o quadril, desenvolve as mamas, certo? Então, essas características mais marcantes da mulher. E a progesterona, né, mais específico do processo de preparação do corpo da mulher para a gravidez. Tá? Então, a progesterona não é, cuidado, né, para não dizer aí que a progesterona não é o hormônio da gravidez, tudo bem? Mas ele, de fato é que ele prepara o corpo da mulher para a gravidez, né, particularmente lá o útero, né, que fazendo crescer o endométrio, o tecido interno do útero, e vascularizando esta região para que a gestação seja possível. Tá ok? Então, seriam estes. O hormônio da gravidez é um hormônio produzido pela placenta, né? A placenta é um órgão compartilhado pela mãe e pelo feto. Então, uma parte da placenta, quem formou o feto? Uma parte da placenta, quem formou a mãe. Então, um órgão compartilhado por ambos. E é a placenta a produtora de hormônio da gravidez, tá bom? Então,
Então, não tem a ver com o ovário, não tem a ver com esta glândula, e sim com a presença da placenta. Beleza? Bom, pessoal, de sistema endócrino é isso. Eu sei que é muita informação para uma única aula, mas né, é a proposta que seja assim, tá? Então, fico devendo para vocês a resolução dos exercícios, né? Isso podemos fazer na semana que vem, na próxima aula nossa. E, né, aí depois eu sigo com o sistema reprodutor, né? Enfatizando agora mais a parte exócrina dele, que tem, né, total relação com a reprodução. Então, é isso por hoje.